Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Ler e Se Surpreender. Como prometido no vídeo anterior, hoje trarei a segunda parte do livro Histórias de Horror e Mistério de Arthur Conan Doyle. Você vai ter a oportunidade de conhecer histórias intrigantes e cheias de suspense. Vamos ao vídeo? Lembrem-se, a cada leitura, uma aventura. Histórias de Mistério. Como disse no vídeo anterior, algumas histórias dessa coletânea nos fazem esperar que Sherlock Holmes vai aparecer. Mas será que ele realmente não aparece? Vejamos. Antes, cabe informar que todos estes contos foram publicados originalmente na The Strand Magazine. O Trem Especial Perdido, traduzido como O Enigma do Trem Perdido pela editora Francisco Alves, ou simplesmente O Trem Perdido pela Ediouro. Este conto foi publicado em agosto de 1898, com o título de The Story of the Lost Special, cuja tradução livre é A História do Especial Perdido. Claro que, por especial, o título se refere ao trem. Ironicamente, este conto foi inserido em outro livro chamado As Aventuras Inéditas de Sherlock Holmes. Pura pegadinha, pois o Sherlock Holmes não aparece na história. Mas será que não realmente? No conto, quem dá a dica para a solução do caso é um detetive que, no mínimo, nos deixa com a impressão de que se parece com alguém que a gente já conhece. Olhem só, no conto, temos a seguinte declaração que é feita por esse detetive. É um dos princípios elementares do raciocínio prático que, quando o impossível for eliminado, o restante, por mais improvável que seja, deve conter a verdade. É difícil aqui não sugerir que seja o famoso detetive, uma vez que essa mesma ideia aparece em outro conto de Sherlock Holmes chamado The Adventure of the Beryl Coronet, em tradução livre, A Aventura da Coroa de Berylus, publicada pela primeira vez na The Strand Magazine em maio de 1892. Vejamos a citação. É uma velha máxima minha, que quando você exclui o impossível, tudo o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Dá para perceber facilmente a semelhança, não dá? Eu entendi a referência. Segundo o narrador deste conto, este detetive era um pensador amador de algum renome na época e que tentou lidar com o assunto de uma maneira crítica e semi-científica. Bem, deixo a conclusão para vocês. E aí, é o Sherlock Holmes ou não é? Em síntese, esse conto é a mirabolante história de um crime brilhantemente arquitetado. Um trem simplesmente desaparece juntamente com seus passageiros e tripulantes. Algo que enlouquece a polícia e os donos da empresa, pois eles não conseguem explicar o desaparecimento. No final, como sempre nessas histórias, tudo é explicado e vê-se que o que parecia impossível não era tão impossível assim. O Caçador de Besouros foi publicado pela primeira vez em novembro de 1898. A história possui um suspense que nos deixa cada vez mais curiosos. O médico aceita um trabalho bem remunerado que ele não fica sabendo de início exatamente qual será. Toda uma onda de mistério é colocada na história que só vai realmente se revelar no final. Certo é que o protagonista se enquadra em todas as exigências para a misteriosa função: ser médico, forte e de nervos equilibrados e natureza resoluta. E estranhamente precisa ser entomologista, grosso modo, um estudioso de insetos. Melhor ainda se for um coleopterologista, ou seja, um especialista em besouros. Para que alguém quer contratar um médico que seja forte e especialista em besouros? Mas, como dizem, pagando bem, que mal tem. O Homem dos Relógios foi publicado pela primeira vez em 1898. Mais uma viagem de trem. Vou pensar duas vezes antes de entrar em um. Para utilizar uma expressão bem mineira, esse trem anda perigoso. Pois bem, o que era para ser apenas uma viagem de trem vira um caso de polícia, pois um jovem que aparentemente sequer era um passageiro do trem aparece morto. Um detalhe peculiar é que esse jovem carregava vários relógios caros. Como esse jovem foi aparecer nesse trem, se aparentemente ele nunca entrou nele? Quem matou esse jovem e por quê? Essas e outras perguntas vão conduzindo a narrativa dessa fantástica e intrigante história. A Caixa Laqueada. Este conto foi publicado em 1899, com o título de The Story of the Japanese Box, em tradução literal, A História da Caixa Japonesa. Frank Colmore, protagonista dessa história, é contratado para ser o professor dos 3 filhos de Sir John Bollamore,
um viúvo muito rico que morava numa casa antiga em Thorpe Place. Fora lá que Frank conheceu sua futura esposa, a senhorita Witherton. A casa em si já guardava um ar de mistério, as paredes cinzentas enormemente espessas, as pedras rudes em ruínas, o cheiro de um animal doente que exalava do gesso apodrecido do edifício envelhecido. O seu patrão era também muito misterioso. Além de raramente conversar, possuía uma misteriosa caixa. Para aumentar o mistério, ouvia-se uma voz feminina que parecia vir do gabinete de Sir Bollamore. De quem era essa voz? E para que servia essa caixa misteriosa? Essas são as perguntas básicas que a gente vai conservando até o final da história, no qual tudo é revelado. O Médico Negro. Este conto foi publicado em 1898. Na versão da LPM Pocket, é traduzido como o Doutor Negro. O povoado de Bishop's Crossing recebe um novo médico. Não houve uma recepção calorosa a princípio, mas, com o passar do tempo, ele tornou-se muito querido no povoado. Era solteiro e não tinha intenção de casar até que conheceu Francis Morton. Ambos se apaixonaram um pelo outro. Porém, de repente, ele precisou romper o noivado. Algo estranho, mas não tão estranho quanto ao corpo de um morto que apareceu em sua clínica. E pior, tudo indicava que o corpo era dele. O Peitoral do Judeu. Este conto foi publicado em 1899. Uma correção precisa ser feita aqui. Segundo o conto, Urim e Tumim era um nome dado à placa adornada com pedras preciosas que ficava sobre o peito do sumo sacerdote dos judeus. Na verdade, essa placa com pedras preciosas é chamada em hebraico de Roshem, traduzida geralmente como couraça, e servia de peitoral para o sumo sacerdote, por isso conhecido como peitoral do juízo. O Urim e Tumim foram colocados nesse peitoral. Eles não eram a placa adornada com pedras preciosas. Verdade é que não se sabe ao certo o que realmente eram o Urim e o Tumim. Bem, já me delonguei muito. O tema não é esse, mas o conto, que gira em torno dessa placa. O curador do museu que continha essa placa estava se aposentando e outro o substituiria. Mas as pedras começam a aparecer arranhadas nos primeiros dias do novo curador. Intrigado e revoltado, ele arma um plano para descobrir quem está por detrás desse ato odioso. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Convido vocês a lerem todas essas intrigantes histórias. Não se esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.